Quando falamos sobre prisões, estamos quebrando diversos paradigmas sociais que precisam desse silêncio para a continuidade do funcionamento de engrenagens de manutenção de desigualdades. Esse é o primeiro movimento a ser feito, romper silêncios, porque precisamos do desconforto para pensar possibilidades outras. Muito mais fantasia a questão do coronavírus? Não tem álcool, não tem nada disso, que nem o dinheiro para comprar isso nós temos. A gente não aceita mais! Por que romper silêncios? Porque existe toda uma parede que faz com que a gente silencie sobre prisões. Todos nós achamos que as prisões são necessárias, todos nós achamos que quando alguém comete um crime, essa pessoa precisa ir para as prisões, mas a gente acredita que tudo funciona nesse sistema. Ou a gente desconfia, porque a gente também, ao mesmo tempo que acha que as pessoas precisam ir para as prisões, a gente muitas vezes questiona a efetividade dessa estada que as pessoas fizeram no sistema prisional. Então eu convido você a fazer essa reflexão, para a gente pensar que tipo de práticas, de atos que a gente tem considerado crimes, que tipo de pessoas nós temos considerados criminosas, e por que existe esse silêncio sobre as problemáticas envolvendo a prisão no nosso país. Então, se a gente for pensar no histórico do nosso país, do nosso passado, que constitui a nação brasileira a partir da instituição da escravidão, a partir de práticas de tortura, a partir de controle sobre corpos, a gente começa a desconfiar um pouquinho das motivações do porquê a gente fala tão pouco de prisões hoje, como se houvesse uma vergonha de falar sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente tem percebido que esse sistema não tem funcionado muito bem. Então, esse é um aspecto que eu convido você a refletir durante esse livro, e também apresento um panorama, porque durante essa pandemia, muito se tem falado sobre um explicitamento das desigualdades. Então, a gente tem percebido que mais pessoas têm ficado desempregadas, mais pessoas entraram para a informalidade, a questão dos problemas do sistema de saúde, elas estão explicitadas, mas a gente pouco tem falado sobre prisões nesse processo. Então, eu convido você a pensar, se a situação piorou em todos os espaços, para todo mundo, como será que está a situação das pessoas que estão presas no Brasil? A Angela Davis, ela fala uma coisa que me interessa muito, que as prisões são um local em que a gente deposita as pessoas que a gente acha que a gente não quer mais ver na sociedade. E a gente não vê, faz com que a gente pouco se importe em como essas pessoas são tratadas. Mas a prisão significa um espaço de privação de liberdade. E privação de liberdade não significa comidas estragadas, não significa falta de saneamento, não significa falta de água nesses locais. Então, eu faço toda essa discussão com você no livro, apresento essa discussão para você, e espero que você faça essa reflexão com a gente nessa coleção, e de um debate que eu acho que é fundamental se a gente quiser pensar em mais democracia, se a gente quiser pensar numa sociedade igualitária, se a gente quiser pensar numa sociedade em que a gente privilegia a humanidade e a dignidade das pessoas.